os nossos convidados do programa Giro da Gastronomia. Eu estou muito feliz de recebê-los no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Tinha que ser agora, né? Porque a gente já tinha contato há muito tempo, mas eu creio que é na hora certa, né? Na hora do nosso Deus. Então, estou muito feliz de receber vocês aqui, viu, Cadu? Grande ator, Cadu Moliterno, e sua esposa, Cristiane Moliterno. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, mais uma vez. Obrigada, Cristiane. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, para você, ó. Obrigada. Com muito carinho. Obrigada. Vocês conhecem o Rancho Português? Não. Nunca vieram aqui? Não, porque a gente mora no Recreio e para vir para a Zona Sul é raríssimo. Muito raro. É longe, enfim. Mas, Primeira vez. primeira vez. Gostam de culinária portuguesa? Sim. Bacalhau, frutos do mar. Muito gostoso, né? Muito gostoso. Boas, é. E a Cristiane é bem fitness, né, Cristiane? Somos, né? E os dois, casal saúde, não é? A gente mantém o máximo que pode a dieta, o treino, né? Isso é muito importante, qualidade de vida, né? Não fuma. E hoje a gente vai descobrir do casal a vida gastronômica deles, né? O que eles comem de manhã, como que é a alimentação deles durante o dia, atividade física que eles praticam, se cozinham, né? Qual dos dois aqui cozinha, né? Se tem ali lembranças de gastronomia na infância, da mãe, da avó, né? Eu via minha mãe fazer um prato e eu ficava ali olhando, era muito gostoso, aquela lembrança gastronômica, né, da infância. E claro que a gente vai falar da carreira também, né? Desse fera da teledramaturgia, do cinema e do teatro. 55 anos de carreira, né, Cadu? Pois é, comecei lá nos anos 70, né? E estou aí até hoje. Eu estava pesquisando a sua vida no Google e ali você vai dando enter e vai o negócio, a página vai ficando assim, ó. Eu falei, gente, né, vou ter que ler tudo isso aqui, não dá, né, muita coisa. Então eu vou perguntando, ele vai falando e fica muito mais fácil, porque é toda uma história, né, 55 anos não é 55 dias, né. Pois uma trajetória linda, né. Tem trabalhos que até já... Você nem lembra. Não lembro mais, mas faz parte. Não é? Vamos jantar? Melhor. E aí, vamos bater um papo? Vamos lá? Então, bem-vindos ao Rancho Português e vamos jantar e vamos conversar, tá, Cris? Linda, eu já tô chamando de Cris, né? Foi. Vai lá, Cadu, vamos lá. Aê. Esse é o nosso Aragão, nosso gerente aqui do rancho. Bem-vindos. Por gentileza. Olha a nossa mesa lá no fundo, vamos lá. Bom, eu já estou aqui no Rancho Português, nessa mesa linda, com os nossos convidados. Estou muito feliz de receber no programa o ator Cadu Moliterno e sua esposa Cristiane Moliterno. Nessa noite especial aqui, Giro no Rio, que a gente chegou agora, está começando a gravar. Tem gravação amanhã, tem gravação no domingo, mas eu quero já agradecer e dizer sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de receber vocês e espero que vocês gostem do nosso jantar aqui no rancho e fiquem à vontade para a gente bater um papo. Claro. Tá bom, Cadu? Então pronto. Então vamos lá, Jorge, sommelier, você pode nos servir aí um prosecco? Um espumante. Para brindar o momento. Estamos a ouvir um fado, né? Aqui é o Cantinho de Portugal. Eu já estive lá em Mealhada e Peniche, duas cidades. Saúde para vocês. Obrigada. Vamos brindar? Vamos, Um brinde a vocês, saúde, sucesso. Obrigada por estarem aqui. geladinho. Gelado, né? Eu quero começar perguntando o seguinte, Cadu é de São Paulo. Sou. Que lugar de São Paulo? Paraíso Aclimação ali. É mesmo. Que bacana. A Cris, aqui do Rio. Que lugar do Rio, Cris? Eu nasci em Botafogo. Botafogo. Que legal. Mas eu morei em vários aqui do É. Rio.
E o Cadu começou em 1970 como ator. Sim, E você... Era o que você queria, Cadu? eu não tinha a menor ideia. Como é que você entrou, assim? Como é que foi parar? Eu era office boy de uma companhia do metrô de São Paulo. Meu pai me colocou. Na verdade, eu era um esportista. Nadava, jogava tênis, etc., num clube que meu pai dava aula de tênis. Aí um dia meu pai falou assim, tá na hora de começar a trabalhar. Eu falei, legal. Aí me botou como office boy e o bolinho de bacalhau chegou. Chegou. E no metrô eu tinha que usar gravata. E o meu chefe um dia me pegou sem gravata e me mandou embora. Aí eu falei pro meu pai, perdi o emprego. Ele falou, eu te arrumo outro. Aí me arrumou numa agência de publicidade. Você tinha quantos anos? 16, eu acho. Tá. 16. E aí nessa agência de publicidade faltou um modelo para fazer uma foto para a revista Cláudia. Não sei se essa revista existe ainda. E eu fiz essa foto. E o Dionísio Azevedo, que era um diretor da TV Record de São Paulo, estava procurando um ator ou alguém que fosse parecido com Fulvio Stefanini, que é um grande ator. E me viu e falou, chama esse garoto aqui, ele tem olho azul, cabelo tal. E me ligaram para a agência e disseram, olha, estão te chamando na televisão. Eu falei, não é possível. Eu falei, vou fazer na televisão. Não, estão te chamando lá. Aí eu fui, ele fez um pequeno teste comigo, ele falou, sabe ler? Eu falei, sei. Lê isso aqui. Eu peguei e li, ele falou, lê de novo. Eu li, ele falou, está contratado. Se você quiser trabalhar, a gente começa amanhã. Vamos assinar o contrato. Eu falei, tá bom. Assinei, fui. E aí não parei mais de trabalhar. Olha isso. A novela era As Pupilas do Senhor Reitor, com Fulvio Stefanini, Aguinaldo Raiol. Você nunca tinha pisado em uma emissora, nunca tinha feito nenhum trabalho e de repente você foi. Fui. E a primeira cena era tomando uma sopa, um caldo verde, que eu não gostava de caldo verde. E o diretor falou assim, você tem que comer com muita vontade, porque você está vindo da roça, não sei o quê. Bom, e eram 8h30 da manhã. Eu comi aquilo, vamos fazer de novo, mais um, troca o prato dele, tá, vamos fazer outra. Eu comi umas 4 vezes aquela sopa. E ali eu descobri o que era ser ator, o sacrifício que a gente tem que fazer para fingir. Para passar a realidade. Quando acabou, eu passei muito mal, botei tudo para fora. E ali começou minha vida de ator em cena já, sem ensaio, sem curso, Sem nada. nada. Você tinha noção de tudo que aconteceria? Ou você conseguia imaginar que você viveria tudo que você viveu? Não. Eu tive um acesso de choro quando acabou, eu gravei por volta de 10 ou 12 dias. E eu comecei a chorar, fui num canto e o Dionísio veio e perguntou, você está chorando, Gabriel? Eu falei, é que eu queria continuar, eu gostei disso aqui, eu me identifiquei com aquilo. Aí ele falou, não, fica tranquilo, você já está na próxima novela, está escalado. Você vai fazer o Príncipe e o Mendigo, você vai contracenar com você mesmo. Você vai fazer o Príncipe e o Mendigo. Foi a primeira vez que a TV brasileira dividiu a tela em 2, eu fazia um E fazia outro. cara de outro. E tudo para você é muito fácil. Eu acho que eu tinha esse dom. Foi uma coincidência. E quando o sucesso estourou, você se assustou? Aí eu me escondi, me assustei. Mesmo? Como é que foi esse sucesso logo, no início? Com o que foi com a novela? Qual o primeiro sucesso que foi que você saiu, você teve aquele assédio e você se assustou? Não, porque eu gostava muito de ir em festas aos sábados, né, com os amigos e tudo. E muita festa eu não tinha convite para entrar. Então eu pulava o muro. Eu entrava sempre por trás. Aí numa dessas festas eu entrei e aí a pessoa falou, ih, você é na televisão? Chega aqui. A partir dali eu passei a entrar pela porta da frente. E o Cadu, que é Carlos Eduardo Moliterno, ficou Cadu Moliterno. Ficou quando eu cheguei na TV Globo para fazer uma novela
O Pulo do Gato, do Braulio Pedroso. Não, Selva de Pedra, que era branco e preto ainda, com a Regina. Eu lembro. E eu lembro que um diretor disse assim, mas você, qual é o seu nome? Porque a gente vai botar no crédito. Eu falei, Carlos Eduardo. Eu falei, não, Carlos Eduardo já tem. Já tem. Eu falei, quem? Olha isso. Eu dou Labela. Eu falei, Carlos, eu dou Labela, é? Você não tem um apelido? Eu falei, tem, Zé Bagunça. Cardoá, que me chamavam lá. E Cadu. Cadu. Cadu Ficou. o quê? Eu falei, Moliterno. Tá bom, Cadu Moliterno. Ele botou. Ficou. Cadu, e seus pais acharam tudo normal? Meus pais foram acompanhando, né? Foram acompanhando. Então não tinha nada de anormal numa descoberta de uma nova profissão, né? Então, claro, me apoiava, a família toda assistia a novela, etc. E por aí foi. E eu comecei a ficar retraído, porque o assédio faz com que a gente fique meio assustado, né? Eu não estava acostumado. Eu estava acostumado no esporte. Eu acho que o esporte me deu a base para eu virar ator. O tênis, a natação, a ginástica olímpica. Então... E você teve um assédio muito grande nos anos 90, né? Aí, você era um galã, eu lembro, enfim, vi o seu trabalho de perto. Você era um rapaz, não que não seja, né? A gente não perde a nossa beleza, né? Mas você foi um rapaz muito lindo, muito bonito, mexia muito com as pessoas na televisão que assistiam o teu trabalho, olhavam e falavam, mas gente, que rapaz lindo, né? Fazia o Menino do Rio lá, né? Tinha o personagem que você fazia estava sempre no mar, sempre, né, na praia, e todo mundo olhava e falava, gente, ele era bronzeado, olhos verdes, cabelo grande. Então mexia muito com o público, né? E você se assustou com tudo isso. Porque eu fiz uma novela que fez muito sucesso, foi Água Viva, do Gilberto Braga. Do Gilberto, e ali eu sentia que eu não podia sair, não podia ir à praia, não podia fazer mais nada, porque o assédio era muito grande. Porque naquela época a novela dava 80 de voto, o Brasil todo viu. Hoje em parava. Hoje em dia dá 15, 12, 10, 8. Suando. 7, 6. Né? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Não, desculpa, mas é a realidade, não tem, infelizmente não tem. Tanto que as novelas da geração, elas estão sendo reprisadas e elas estão sendo um sucesso. Porque é diferente, tem vida, tem história, tem uma interpretação única, né, forte, isso mexe com a pessoa. Então a gente tem que ser honesto, né? E Cadu, me diz uma coisa, eu já vou conversar com a Cristiane também, né? Teve algum personagem, algum trabalho que você sentiu medo de fazer? Não. Ai, meu Deus, eu tô com medo de fazer. Não. Nenhum? Não. Não ficou temeroso de, ai meu Deus, o que será agora? Nunca tive essa insegurança. Não. Entrou de cabeça. Eu pegava o texto e bora. O que aconteceu comigo foi que eu fiz o Zé Letério, Filho do Diabo, no Paraíso, e eu me apaixonei pelo cavalo que eu tinha que montar, e eu queria aquele cavalo para mim. Então eu escovava ele, dava cenoura, etc. Aí o que aconteceu? Eu caí desse cavalo. Eu machuquei, eu quebrei o dedo, e eu passei a montar cavalo brabo naquela época. Então, como eu vinha da ginástica, muito esporte, então eu era arrojado. Não tem esse negócio de dublê. Dublê só foi acontecer numa armação. Fora isso, eu passei por vários momentos assim perigosos e importantes, né, na minha carreira. Mas medo, não. Não. Medo nunca tive. Teve algum que marcou? É claro que todos, eu creio que todos teve a sua importância, mas teve algum que, olha, Raquel, esse aqui mexeu comigo. É o Zé Letério, Filho do Diabo. Esse foi
ficou para a história, porque é o brasileiro do interior verdadeiro do Benedito Rui Barbosa. Então, toda a cidade que eu chegava, ele falava: ô peão, chega aqui, vai montar nosso melhor cavalo. E me davam um cavalo mais bravo que eles tinham para eu montar, etc. Então eu vesti esse personagem e fiquei com ele. Eu acho que esse foi um dos mais importantes da minha carreira. O que é atuar para você? Atuar é viver uma outra vida. E você conseguia desligar fácil daquele trabalho que você fazia, desligava ali e ia embora e você voltava a ser o Cadu? Conseguia? Sim, eu nunca tive problema. Só que no Zé Lotério, Filho do Diabo, eu comecei a falar meio assim, né? Eita, na vida real também, que eu gostava muito dele. Uma coisa que acontece com a vida do ator é que quando acaba, aquela família que você conviveu Durante algum tempo. dá uma tristeza tão grande, né? Todo ator deve perceber isso, sentir isso. Você É como se fosse uma perda, né? você se desliga de um momento bacana da vida, né? O Cadu, nessa época em que você viveu em todos os teus trabalhos, tinha uma preocupação com o físico, com a alimentação, com a aparência, como hoje ou não? Como que era naquela época? Eu não tinha preocupação com nada. Nenhuma, né? Nada. Eu gostava, Se tinha barriga, se estava com tanquinho, se não estava, se estava... Não, eu sou filho de italiano, então eu sempre gostei de massa, molho, e nunca tive... Só que eu cheguei com uns 18, 19 anos, a carne me fez mal. Não, eu li que a carne, quando o boi ia para o matadouro, ele jogava no sangue uma adrenalina, que era um veneno que fazia mal para as pessoas. E eu levei aquilo a sério. Aí eu parei de comer carne vermelha. Que ano? 70 por aí, né? 70. Nossa, Aí nunca mais comi carne. nenhum tipo de carne. Só a porpeta que minha mãe fazia. É mesmo? A almôndega dela é impressionante. Não dava para recusar. E aquela carne assada, né? Que fica de um dia para o outro na cerveja. Uhum. Aquilo também, quando ela fazia, eu comia. Fora isso, fora de churrascaria, essas coisas, nunca mais comi. Nunca mais. Mas naquela época você comia bem ou você tinha uma alimentação muito regrada? Você comia arroz, feijão, salada, legumes, você comia tudo? Tudo. Só não comia carne vermelha. Só não comia carne vermelha. E eu falava uma coisa que não faz sentido, eu falei: sou vegetariano. Vegetariano é outra coisa, né? Aí só come vegetal, né? Mas não, eu comia frango, comia peixe. Tem algum personagem que você gostaria de ter vivido na sua carreira e não viveu? Ou teve um personagem que você quis muito viver e você viveu? Nunca pensei nisso. Eu tinha um ídolo. Porque você fez todos os tipos de eu personagem, fiz né? muito executivo, eu fiz comédia, eu fiz... eu tinha até uma passagem que uma repórter assim: com quem que você gostaria de trabalhar que você nunca trabalhou? Eu falei: com a Fernanda Montenegro. Aí ela falou assim: você já trabalhou com ela? Você já trabalhou com ela? Você já trabalhou com ela? Já. Foi no Dono do Mundo. E eu não me lembrava. Então, não tem assim... Não tem. Eu acho que fazer o Ayrton Senna no cinema, fazer ídolos, né? O Éder Joffre, que também... Você fez vilão? Fez vilão? Vilão. Fiz 2 vilões. Quais foram? Uma novela que eu morri, inclusive era filho do Tarcísio. Essa água é minha? Que tem até uma cena que ficou para a história com a Eva Vilma. E o outro foi na Record, fazendo o Akan, a Terra Prometida, que esse foi um grande vilão. Ele era tão vilão
que eu não conseguia ler aquilo, eu ficava com raiva dele. Então, o que eu fiz? Eu botei uma dose de humor. E aí comecei a fazer sucesso com as crianças, porque ele passou a ser engraçado. Isso foi uma maneira de eu dar um drible e ele morre apedrejado. E é um personagem verdadeiro, né? Existe lá o túmulo dele. E como foi essa experiência de viver um personagem bíblico? Pois é, eu achei demais. Você gostou? Diferente? Você não podia mudar uma vírgula. Não. Foi uma experiência enriquecedora. Ainda bem que eu tinha essa experiência como já. Cadu, você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho. Tenho um irmão. Tem um irmão. Que não é ator. Não. Professor de tênis. Esse papo tá muito bom, né? Eu tô gostando. Né? Que bacana relembrar a carreira desse ator maravilhoso da nossa teledramaturgia brasileira, né? Com tanta história, tanta experiência, e que muitos tinham que colar nele para aprender um pouquinho, né? Estamos jantando, olha que delícia. O Cadu adorou o bolinho de bacalhau, né, Cadu? Muito bom. Cris, e aí? Gostou também, né? Provou? Esse queijinho, uma delícia, né, pra ter, né? Ô, Cris, já conhecia o Cadu de televisão? Conhecia. Já. E aí, o que? Muito, assim, não acompanhava? Conhecia. Sim. Então você já conhecia o trabalho dele, não sempre, mas estava ali, olhava, enfim. Não acompanhava muito. Assim, então o papel que ele fazia não era o que eu estava mais assim de olho. Focado. Né? Isso. Focada. E aí vocês se conhecem. É impressionante. E, por exemplo, quando ele fazia a armação, eu gostava do Bacana, que era mais ou menos ali da criança, né? Eu era criança, né? Eu gostava da criança. É por isso que ela não tinha me conhecido ainda, por isso que ela não gostava. Por isso, mas foi bom, você conhece, né? Você já e aí, quando você conheceu, que houve aquele entrosamento, que você falou, nossa, uau, né? E agora? Né, Cadu? Cadu é 20 de junho, né? Eu sou 23 de junho. Você é câncer. Eu sou câncer, ele é gêmeos, né? Mas, e aí, quando que ele tava assim, que você falou, nossa, vou me encontrar com ele, ou então tô tendo uma amizade. Como é que foi? Primeiro a gente foi se conhecendo. Foi se conhecendo, como amigos. A gente me convidou para fazer, foi uma caminhada na trilha. Eu já gostei, né? Porque eu no esporte, eu gosto de fazer esporte. Eu vi as fotos dele no Instagram, ele estava sempre com uma bicicleta. Sim, você falou, não, é dos meus, né? Eu gosto de se gosta. Vamos ver, né? E foi assim que a gente foi se conhecendo. E aí, ele já tinha essa vida cuidando da saúde, ele já tinha toda essa forma de viver com alimentação legal, ou você foi introduzindo? Ela melhorou muito. Foi melhor. Era, Cadu? Porque ele tinha uma visão de alimentação saudável um pouco diferente do que a minha, no caso. Né? Comia mais de tudo. À noite ele gostava de comer um pãozinho com... O que você comia? Tostex. Não, a gente não vai comer isso, a gente vai comer de manhã, né? Entendeu? E foi fácil fazer essa mudança com ele? Porque quando a gente estava no mesmo ritmo, né? Assim, de querer fazer as coisas juntos, então ele sempre quis me acompanhar, né? No caso, na alimentação. Uma coisa que deu certo também é que ela tinha a mesma
coisa de não gostar de sair muito à noite, sabe? Em casa, sim. A gente tem muito Caseiros. parecido nessa parte, de gostar de estar junto falando outras coisas, a praia, sabe? É mais diurno, sabe? Nada de balada, Nada de barzinho, balada, bebes. nada. Eu falei, opa, então Peraí. e por aí. Eu acho que é por aí. Aí tudo que ela falava eu fazia. Eu não come isso, eu não comi. Vai comer isso, eu como. Ele começou numa época que eu estava competindo, né? Eu competia, então às vezes eu estava numa dieta rígida e eu queria acompanhar junto. Eu falei, não, vou acompanhar também. Eu falei, acompanhado algumas coisas, né? Mas foi aí que ele foi se adaptando, né? E melhorando a alimentação dele. Foi então vários ganhos aí diferentes. Olha isso. Ele emagreceu ou ele como é que ele ganhou massa muscular? Isso, massa muscular, né? Trocou a gordura por massa muscular. Massa magra, né? Foi muito bom. E se sente muito melhor, né? Muito. Eu acho que É um eu sou- renascimento. Exato. Sou uma pessoa de sorte ter encontrado com ele. Olha que legal. Eu também sou de sorte. Olha. E vem cá, Cris. E essa vida sua de né, fitness, aqui eu tenho tudo marcado dela, digital fitness influencer, 4 vezes campeã do bem-estar, né? Essa sua vida fitness, quando iniciou? Cedo? Sim, porque eu treino já tem mais ou menos 20 anos. 20 anos. Só que eu comecei a treinar para competir em 2013, 2012, porque na verdade eu tive uma reviravolta na minha vida, assim que eu perdi minha mãe, né, em 2012. Então eu fiquei meio que sem chão, a gente fica sem chão. E eu tinha que buscar algum objetivo, eu tinha que fazer alguma coisa para dar. E eu gostava muito dessa área, e as pessoas falaram, vai competir. E eu fui me apaixonando e entrei aí de cabeça, não saí mais. E campeã 4 vezes, né? Foi. Né, Cristiane? Você tem esse canal que você dá dicas, né? Isso. De bem-estar, saúde. Gosto de mostrar no dia a dia, meus treinos, minha nutrição, dou dicas, né? Que são coisas fáceis de se fazer, que às vezes a gente bota no bicho de 7 cabeças e não é só você se alimentar com coisas de verdade, comida de verdade. E como que é a alimentação de vocês diária? Por exemplo, café da manhã. Ovo mexido, pouca gordura, ou quase nada, só aquela sujadinha na frigideira, ovo mexido, ou uma tapioca, ou até um pão integral. Bebem alguma coisa? Café, leite, chá, alguma coisa? Café? Café. Café. O almoço de vocês? Também a mesma coisa, um frango, Um frango, uma salada, legumes. uma batata doce, uma batata também. Não importa a batata, aipim, inhame, Tá. o que for, mas comida de verdade. Arroz com feijão um pouquinho, não tem problema. Tá. Você sabe balancear, né? E o lanche da tarde? Tem ou não? Tem. E um whey protein, Como Tá. frutas, com iogurte, ela come fruta, iogurte, bota whey também. e chia, Bota umas sementes de abóbora, semente de linhaça, faz uma delícia. E jantar? jantar. Eu vou muito devagar no jantar, mais num grelhado assim. A Cris também? Como eu te falei, a gente come, depende do que você tem que comer naquele dia, né? Assim, de calorias. Então você tem que balancear isso. Posso comer uma batata, posso comer um pouquinho de arroz, como frango, mas é tudo dentro daquelas calorias do dia. Do dia. E o treino de vocês, como é que é? Quantas vezes por semana? O que vocês fazem no treino? O treino é todo dia, né? Todo dia. Quanto tempo de treino? 1 hora? 1h30, 1 hora, depende do dia. O que vocês fazem? Peso? Nada de correr, correm, andam, caminham, como é que é? Eu vou pro mar, uma meia hora no mar, pegando onda, né? Nadando? Você sempre gostou? E às vezes faço uma caminhada, uma esteira, mas Ô Cadu, você de São Paulo, Paraíso, você veio morar pro Rio com quantos anos? Você veio pro Rio? Porque aqui no Rio que você pegou onda, que você começou a gostar do mar, no sentido de nadar, eu fui
vim para o Rio para fazer teatro. Sim. Aí o Avancini, quando me viu no teatro, me chamou e disse assim, tem um personagem para você. Mas só vai fazer isso se você pegar onda. Você pega onda? Eu falei, Pego. claro. A prancha está no carro. Tá, isso. E eu nunca tinha ficado em pé numa prancha. Mas a partir dali eu fui para o mar, ficava de 6 a 8 horas por dia para pegar onda, Treinando. treinando. E acabei fazendo a novela e me apaixonei pelo esporte. E nunca mais parou. Nunca mais E nada no mar mesmo? Nada? Não tem Nada. medo? Você volta a um limite? Eu não tenho medo não. Às tem vezes medo, ela não. me assusta. Ela fala, e se vier um tubarão? Meu Deus do céu. Eu muito medo, assim, de tubarão. Cris, você já não entra, né? Não. do sol, eu gosto Do de sol. pegar no Sim, sol, sim. Tá. E ele vai pro mar. E ele vai pro mar. Eu vou dar aquela olhadinha na beirada, sabe? Tá. Mas eu não- essa coragem que ele tem de entrar De no entrar, mar, né? não. E você fica de pé na prancha. Às vezes. Agora eu estou mais com pé de pato e pegando onda do que a gente chama. Apresentação Raquel Alzier com direção geral de Jorge Ferreira. Giro da Gastronomia.